Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wellington e eu espero que vocês estejam prontos para mais uma reflexão teológica. Olá pessoal, meu nome é Pedro Henrique e venho trazer uma reflexão da Palavra de Deus no Salmo 16, versículos 1 e 2, onde o salmista Davi nos diz o seguinte: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. E eu venho falar hoje aqui de refúgio. Quando eu era criança, tivemos de cuidar de uma cadela da raça boxer chamada Aira em nossa casa. O dono dela teria de fazer uma viagem e deixou ela conosco por um tempo. Ela tinha quase 1 metro de altura e chegava a intimidar as pessoas que passavam em frente ao nosso portão. Elas ficavam assustadas ou com receio de que a cadela pudesse latir para elas, ou algo assim. Mas a personalidade dela, apesar da aparência, era muito diferente do que as pessoas esperariam que fosse. Ela era uma cadela extremamente dócil, de tal forma que eu, mesmo bem pequeno, podia brincar com ela. Certo dia houve um temporal muito forte, com direito a ruas alagadas, aquele frio gostoso de querer ficar na cama mais um pouco, trovões fortes e clarões assustadores. O barulho era tão forte que fazia as portas vibrarem. E aquela cadela que inspirava medo nas pessoas que passavam, agora estava debaixo da cama, choramingando, latindo e morrendo de medo dos trovões. Por vezes, tempestades nos atingem dessa forma. E à semelhança de Aira, buscamos refúgios nos quais podemos nos abrigar e nos sentir seguros. Abrigos estes que nos mostram aonde está o deleite do nosso coração. Sem perceber, às vezes recorremos a formas de abrigo que não são Deus e as tornamos verdadeiros ídolos em nossa vida. Sempre tendemos a correr para algum lugar. Acredite, há formas muito sutis de se abrigar o pecado no coração. Talvez uma incredulidade para com Deus, ou uma idolatria para com um amigo próximo, ou uma pessoa amada, gula, a necessidade de ser notado por alguém, autocomiseração, se importar com o que os outros vão falar, orgulho, sem falar de formas escancaradas de pecado como embriaguez, luxúria, imoralidade e coisas afins. Todas essas coisas estão de alguma forma relacionadas com a nossa satisfação. Corremos em busca de algo que nos console e nos sirva de refúgio. Faz parte do nosso próprio coração que venhamos a procurar algo que nos sirva de consolo. Buscamos algo para preencher nosso coração de forma que, quando encontramos, desesperadamente corremos para nos abrigar ali. Nós nos refugiamos naquilo que amamos. E Davi sabia que existe uma relação entre nos deleitarmos em Deus somente e buscarmos o nosso refúgio nele. Esse salmo fala de Deus como nosso único refúgio. Fala dele como o nosso bem mais precioso. E veja no versículo 1, ele diz: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. O salmo inicia com as palavras guarda-me. Essa expressão pode expressar 2 sentidos. Primeiro, pode expressar o sentido de um pastor de ovelhas que cuida do rebanho que está sob sua responsabilidade e o protege dos perigos, como livrando as ovelhas de precipícios ou de animais selvagens. O segundo sentido que essa expressão pode nos transmitir é o de um soldado que guarda uma cidade e a protege de seus inimigos. Um soldado que está a serviço de um rei e o serve lealmente, fielmente. Conhecendo a história de Davi, escritor desse salmo,
Sabemos que ele sabia o que era ter esse tipo de responsabilidade. Quando mais jovem, ele passou boa parte de seu tempo cuidando dos rebanhos de seu pai Jessé. A história nos conta que ele chegou a enfrentar e matar um leão e um urso para defender as ovelhas. Quando mais velho, ele serviu ao rei Saul e lutou diversas batalhas pela nação de Israel e por seu Deus. O mais curioso nisso tudo é que não vemos Davi se gabando de sua força e sua coragem. Não o vemos confiar em sua experiência militar ou em sua sabedoria. Ao contrário, nós vemos Davi dando ao Senhor, seu Deus, todo o crédito por suas conquistas. Veja o que ele diz em 1 Samuel 17:37, ao enfrentar Golias em uma de suas primeiras batalhas ainda moço. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. De igual modo, aqui neste salmo, ele declara que confia no Senhor como seu refúgio, pois não possui outro bem a não ser o próprio Deus. Ele diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. O seu Senhor é suficiente para ele. O seu Senhor é suficiente para ele não apenas em alguns momentos de sua vida. Não só quando as coisas vão bem, mas inclusive quando as coisas vão mal. O seu Senhor é suficiente para ele continuamente. Veja o versículo 2, ele diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Não com uma atitude de lembrar coisas do passado, eu disse, tu eras o meu Senhor, ou coisas que remetem ao futuro, tu serás o meu Senhor, mas tu és o meu Senhor. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. E porque Deus é seu único Senhor e o seu único bem, então, ele pode amar e servir aos irmãos. Ele expressa e declara o seu máximo prazer e estima naqueles a quem, assim como ele, se refugiam em Deus. Assim como ele, confiam em Deus e têm o seu prazer em Deus somente. O propósito de Deus para com seu povo nunca foi que estivéssemos sozinhos. Pelo contrário, Paulo, em suas cartas, diversas vezes chama o povo de Deus de corpo ou de edifício, para mostrar o quão unidos devemos estar em Cristo e quão unidos o seu povo de fato é em Cristo. Observe o que ele diz no versículo 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Um indivíduo, meus irmãos, que se diz cristão e contudo não busca o prazer de estar em comunhão com os irmãos em amor e serviço, não pode dizer: a igreja sou eu. Porque essa é uma linguagem que a Bíblia mesmo não utiliza. Ela diz que nós somos corpo de Cristo. Nós somos edifício de nosso Deus. E nunca em sentido individual. E eu não me refiro somente àquelas pessoas fora da igreja que arrogam para si o status de ser igreja de Deus e contudo não amam seus irmãos, não buscam estar com eles, não buscam estar com aqueles que também têm a Deus como seu bem supremo. Há muitas pessoas em nosso meio, mesmo entre
aqueles que se ajuntam à comunidade. Há muitos em nosso meio que estão presentes apenas de corpo, por assim dizer, mas que contudo não desfrutam verdadeiramente da bênção de Deus na comunhão. Todavia, quando estamos reunidos em comunhão é que nós crescemos. Quando estamos ajuntados é que somos confrontados, é que somos lapidados por Deus. Quando estamos juntos é que podemos sentir a alegria e o cuidado de Deus e o seu amor através do outro. Mesmo sabendo que o outro é tão pecador quanto nós e sujeito às mesmas falhas. Crescemos por causa do Deus em quem cremos e nos refugiamos. Portanto, Davi mostra a mim e a você que em nossa busca por refúgio em Deus, que a nossa busca por Deus, que nessa busca podemos nos alegrar com nossos irmãos e andar na luz, rejeitando as práticas detestáveis das trevas. Somos chamados ao serviço exclusivo a Deus, chamados a viver de modo santo e diferente daqueles de quem ele fala no versículo 4. No versículo 4 ele diz o seguinte: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Observe, existe um contraste aqui, nos versículos 2 e 3. Davi nos mostra a beleza e o prazer daqueles que servem a Deus e o têm como seu Senhor. Já no versículo 4, ele nos apresenta o fim daqueles que buscam outros deuses para os servir, como se eles fossem seus senhores. O fim daqueles que não buscam ao Senhor como seu refúgio. As pessoas que, por causa do pecado, buscam para si coisas que lhes dê satisfação e fazem para si verdadeiros ídolos. Elas tentam preencher seu vazio com relacionamentos, drogas lícitas ou ilícitas, entretenimentos, distrações, como maratonas de séries e filmes, ou mesmo em animes ou jogos. E sem perceber, tornam um senso de realização e felicidade, a conquista de uma boa nota, de um estágio bacana, de um emprego legal, de um carro razoável, uma família, ou coisa do tipo. Tornam coisas desse tipo verdadeiros ídolos. Irmãos, você que me ouve aqui, algumas das coisas as quais citei aqui são realmente boas. Família, amigos, trabalho e algumas outras coisas destas que eu mencionei são realmente bênçãos de Deus. O problema é quando colocamos a vida nessas coisas, em detrimento de Deus e de sua vontade para nós. E você e eu? Será que não temos servido a um outro Senhor que não o próprio Deus? Observe no verso 2 novamente. Ele diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Não cremos em um Deus distante e incapaz de se relacionar com seu povo, com sua criação. Não cremos em uma entidade cósmica incapaz de atender aos seus clamores, aos clamores da sua criação. Temos um Deus que é pessoal. Deus deu ao seu povo a graça de podermos chamá-lo nosso e servi-lo. E uma forma de servir a esse Deus, a esse nosso Deus, é no serviço ao outro. Pois se temos a Deus como nosso bem mais precioso, se amamos a Deus, devemos também amar a nossos irmãos.
Onde está o seu bem mais precioso? Onde que você corre para se refugiar quando as coisas vão mal? Ou mesmo o contrário, onde que você corre para se refugiar quando tudo parece bem? Quando parece que eu não preciso mais enfrentar problema algum na vida. O Senhor Deus nos chama, através desses 4 versículos do Salmo 16, a termos a Ele como nosso único bem. Não é que Ele seja primeiro em nossa lista de prioridades. Ele é único. Ele é a nossa única prioridade. Como planetas em um sistema solar giram em torno do Sol, assim todas as coisas criadas giram em torno desse Deus. Será que temos nos submetido a termos nosso Deus como nossa satisfação suprema? Ou temos buscado outros deleites? Será que temos buscado estar com aqueles que amam o Senhor? Ou temos recusado a comunhão, o presente da comunhão que Ele nos dá? Esta é a reflexão do Salmo 16, nesses primeiros 4 versículos. Que o Senhor seja suficiente em sua vida, em minha vida. E que possamos nos alegrar nele enquanto vivermos. E esta foi mais uma reflexão teológica, incentivando vocês a estudarem boa teologia.